Luiz Henrique, que aparentemente não vai voltar para o futebol brasileiro. Pelo menos é o que indicou hoje o Betis, que se reuniu com o staff do jogador. Isso já estava previsto para acontecer até no início da semana, acabou adiando um pouco, eles se reuniram, e aí o Betis apresentou as propostas que tinha, né, porque alguns clubes sondaram o Betis diretamente, e o staff do Luiz Henrique apresentou ali o que eles tinham de oferta e de proposta. Daqui do Brasil, Fluminense, Flamengo e Corinthians foram os 3 clubes que fizeram propostas e todas por empréstimo, tá? Empréstimo com opção de compra. O que, neste momento, está descartado pelo Betis. O Betis só quer negociar em definitivo e aí o GE informou, trouxe um número, porque isso também não estava muito claro ainda, eles até então não tinham colocado na mesa os números. Olha quem chegou aí. Agora com um cenário diferente, e não sou eu. Antes de dar boa noite, eu vou dar boa noite aqui o Gabriel só para concluir aqui. Então o Betis quer 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, só isso, mais de 90 milhões de reais. E aí é claro que é bem provável diante disso que ele volte aqui para o futebol brasileiro, então a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Boa noite, Gabriel. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Não tá travando não, tá só com a imagem... Boa tarde aí, né? Porque aí o sol tá a pino ainda. Tá meio-dia aí, né? Exatamente. Eu vou dar um F5 aqui já, na hora de um comentário de um de vocês, porque eu acho que eu tô com um delayzinho ainda de quando eu não tava com cabo. Boa tarde, eu não consegui ouvir vocês, né, no que vocês estavam falando antes, mas pelo visto era assunto Luiz Henrique. Sim. Então eu vou só fazer um comentário aqui então simples e rápido, que é o seguinte: o Betis está no direito dele de pedir esses 18 milhões de euros. Eu vou ser sincero, assim, por mais que eu tenha avaliado que o Luiz Henrique, a minha avaliação é do Fio, acho que é parecida ali, né, em relação ao valor do Luiz Henrique, ao que o Luiz Henrique produziu até hoje, etc, para a saída dele ali do Fluminense. O Betis contratou um moleque jovem, não pagou qualquer coisa. O Betis está pagando 13 milhões de... 13 não vai pagar, mas a gente fechou aqui em 10, né? Não. Que deve ter saído por uns 10 ali. Fechou em 10 até baseado pela parte que tem 15% com a gente. Então, mesmo que bata quase nenhuma meta, tem uma porcentagem nossa ainda. Então, tipo assim, uns 10 milhões de euros ali que o Betis pagou num jogador que ele investiu. O jogador é jovem, fez uma temporada, meia temporada boa, uma temporada irregular. Então, assim, acho que o ponto é, ele tá justo, ele tem que botar um valor desse de 18. Eu falei um pouco disso. O Luiz Henrique, eu acho que a imagem dele, se ele voltasse pro Brasil, seria muito pior em relação ao fato dele se manter na Europa, para a carreira dele como um todo. A imagem de fracasso acabaria ficando um pouco mais. Mas, enfim, tá na justiça dele. Mas eu não acho que vale, né? Eu acho que não tem... O problema é esse, porque assim, ele quer se livrar do Luiz Henrique. Eu acabei não falando, eu não sabia que a pergunta era se valeria pagar. Não vale. Dito isso, o Fluminense não vale pagar. O Betis tá certo de pedir isso, porque tem um contrato longo com ele ainda. Dá pro Luiz Henrique voltar a jogar muito bem lá. O problema é o clima que fica, né, o Luiz Henrique, né, Lessa? Não, cara, assim, eu sempre falei isso aqui. O pessoal, no início, tinha muita gente achando que o Betis quer se livrar, entre aspas, do Luiz Henrique porque precisa abrir mais uma vaga de estrangeiro e tal. Cara, não é bem assim. Eles pagaram pelo jogador e por mais que ele não esteja no momento em alta, é um jogador jovem que tem potencial e que eles podem conseguir dinheiro através dele, assim, e claro, vou botar o preço lá em cima, bota 18 milhões de euros e vai chegar alguém talvez oferecendo 15, 14, talvez pagando à vista, e aí pode sair negócio. Eu tô falando aqui uma suposição, mas não é porque o cara não tá bem agora que vão simplesmente se desfazer por qualquer valor, não faz o menor sentido isso. O Betis tá querendo e precisa se desfazer dele no sentido de abrir uma vaga de estrangeiro, mas também tem o lucro. Então eu acho que tá tudo muito desenhado assim pro Luiz continuar em algum clube do futebol europeu. Acho difícil, diante dessas condições, ele voltar aqui para o Brasil.
algum clube poderia pagar esse valor? Até poderia. Quem pagaria hoje aqui? Flamengo, Palmeiras, se quisesse, talvez. É o valor do De La Cruz, Atlético, mais ou menos, não é? Mais ou menos. Um pouco mais caro que o De La Cruz, né? Acho que um no Brasil não tem, mas o problema é que eu acho que na Europa ele também não tem, entendeu? Então, assim, ele vai ficar no Bet, a não ser que o Bet vá baixar esse valor ou então ceder empréstimo. Porque não vejo ele com o mercado na Europa atualmente, não. Eu acho que eles vão empurrar, eles vão levar a janela lá, abriu agora. Eles vão, a gente quer vender, a gente quer vender, a gente quer vender. E vão continuar empurrando até a hora que vê que não vai ter mais jeito, aí provavelmente ou vão baixar ou vão aceitar emprestar. Né? Mas até lá, enfim, eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter alguma confirmação de fato nesse sentido. Eles não têm mais aquela situação até uma informação errada que eu tinha passado, já me corrigi aqui uma vez e acho que é bom corrigir de novo, né? Que eles não têm uma obrigação ali em relação à quantidade de estrangeiros, que a gente estava falando muito do William José como um dos estrangeiros, mas ele não é estrangeiro. Ele conta como local porque ele tem cidadania espanhola também. Então, eles no momento só tem o Abner, o Luiz Henrique e o Johnny, que acabou de chegar. Né? Só esses três aí que é o máximo ali, inclusive, que eles precisam ter. Aliás, exatamente, é o máximo mas não que eles precisam, é o máximo que eles podem ter.